Olá, meu povo, seja bem-vindo a esse canal. Meu nome é Piedade. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que eu coloco nesse canal diariamente. Não esqueça de deixar o joinha para mim, porque ele é importante. O assunto de hoje é sobre confiança. Às vezes, gente, eu tenho muita dificuldade de ficar me abrindo com as pessoas. Não que eu tenha alguma coisa para esconder, não tem. Mas sabe, tem momento na vida da gente que tudo que a gente quer é encontrar alguém para conversar, para abrir o coração para essa pessoa e tudo que a gente quer é que essa pessoa nos escuta, sem muitas vezes criticar, sem dar opinião, é só para ouvir mesmo. A gente só quer jogar para fora aquilo que muitas vezes está doendo aqui dentro. Isso não significa pecado, coisa errada, mas às vezes uma dor mesmo. Isso acontece, eu tenho muita dificuldade com isso, por quê? Porque desde quando eu me entendo por gente, de criança, eu sou muito criticada em tudo que eu falo. Até os dias de hoje, acredita? As pessoas me criticam, às vezes a maneira de eu falar, às vezes do meu jeito, né, de ser. As pessoas me criticam, porque muitas vezes as pessoas querem nos levar para os seus padrões, né? Padrão de fala, padrão de comportamento, padrão de... E quando você é uma pessoa já definida, é uma pessoa que... aos olhos dessa pessoa é difícil de lidar, então essa pessoa não encaixa, né, no seu nível ali de vida, de padrão. E eu sou esse tipo de pessoa. Eu sou uma pessoa fácil de lidar, mas difícil ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu não me moldo aos padrões das pessoas. Eu tenho minha personalidade. A minha personalidade, ela pode ser fácil para alguém, difícil para outras, porque é minha personalidade. Quando você é uma pessoa que não se molda à vontade dos outros, você é uma pessoa difícil de lidar. Quando você tem personalidade, quando você é uma pessoa definida, quando você é uma pessoa que tem identidade, aos olhos daqueles que gostam de dominar, que gostam de moldar os outros, você é uma pessoa difícil de lidar. Então, aos olhos dessas pessoas, eu sou uma pessoa difícil de lidar. Eu já tive pastores que eu tive muita dificuldade com eles, porque eles tinham dificuldade de lidar comigo, porque eles queriam me moldar ali as suas doutrinas, as suas ideologias, né? Então, como eu sou uma pessoa que já tem uma identidade, e como eu já disse para vocês, já tem uma identidade, já tem um perfil, e eu não me moldo aos outros, só a Deus, porque para Deus a gente precisa estar mudando. A gente precisa estar cada dia a gente precisa estar melhorando na presença de Deus, buscando a santificação, buscando ser mais parecido com Jesus. E quanto mais você é parecido com Jesus, menos você é parecido com o ser humano. Você já viu isso? É desse jeito. Então, gente, então eu tenho essa dificuldade muitas vezes de me abrir com as pessoas devido às críticas. As pessoas querendo me transformar no outro dele, numa moldura, digamos assim. Então, a essas pessoas eu sou uma pessoa difícil de lidar. E é uma tristeza, é lamentável. E como eu estava falando, às vezes tudo que a gente quer é alguém para nos ouvir, não para nos criticar. E como eu fui uma pessoa muito criticada desde a minha infância, desde criança, porque eu sempre busquei uma identidade, né? Então, quando você tem ali um objetivo, você precisa ter foco naquele objetivo. Quem você quer ser, né? Com quem você quer ser parecido? Então, você, de uma certa forma, você tem um alvo para alcançar. E você caminha nesse alvo. Agora, quando você é uma pessoa que cada dia é um tipo de pessoa, você já viu que tem pessoas que elas têm personalidades modificadas todo dia. Um dia ela é uma coisa, outro dia ela é outra, outro dia ela é outra. Isso se manifesta muito nas ações do seu próprio corpo. Você olha para uma pessoa, ela está com o cabelo de uma cor, ela está com um corte diferente, ela está com a roupa diferente, ela muda a cor da roupa, ela muda muito os seus aspectos. Então, essa é uma pessoa, visivelmente uma pessoa que está buscando uma identidade, uma pessoa que está perdidamente perdida. E essas pessoas são vítimas nas mãos dos manipuladores. E o assunto de hoje é encontrar alguém para nos ouvir. Alguém que nos ouve sem precisar de falar nada. Então, e como eu estava falando, eu sempre fui uma pessoa muito criticada, então muitas vezes eu tenho muita dificuldade, mas muita, sabe? De me abrir com as pessoas. Passei muitos momentos difíceis da minha vida, muitas perdas da minha vida, e eu não olhava para um lado, eu olhava para o outro, e eu não via ninguém com esse perfil de me ouvir sem me criticar. Eu tinha medo e tenho medo, eu tenho essa dificuldade até hoje de me abrir com pessoas, porque eu sempre falo assim,
Eu falo para o meu marido, falo para os meus filhos, que eu prefiro ficar calado e falar só com Deus, do que falar para pessoas que não me conhecem, não conhecem a minha história, não conhecem o que eu já vivi, para ficar me criticando. Às vezes meus filhos falam assim, mãe, fulano, tal, chama fulano, mãe. Aí eu falo assim, não, eu não vou chamar porque é uma pessoa difícil para mim, é uma pessoa que ao tempo todo quer impor suas ideologias, eu não me moldo a isso, e eu não quero conflito, e eu estou no nível, eu sempre falo, eu já cheguei no nível que eu quero viver em paz. Sabe, se for para mim estar junto com pessoas tóxicas, pessoas que só quer te criticar, quer se impor, eu prefiro continuar do jeito que eu sempre tive. Só falar mesmo com Deus e pronto, né? E o mundo, as pessoas estão carentes de pessoas assim. Eu lembro de uma vez, uma pessoa que sempre me procurava para contar ali as suas vidas, os seus problemas, e ela tinha muito medo de eu contar as coisas que ela me falava para outras pessoas. Mas isso, eu estou dando esse exemplo, né, que acontece muito, mas existem outras pessoas também que têm esse comportamento. Aí essas pessoas, elas estão acostumadas a ficar presas numa pessoa. Por exemplo, assim, eu conto para você um segredo meu e ela conta um segredo dela para mim, então ficamos nós duas presas, né? Porque eu tenho segredo e ela também tem. Isso é muito comum na sociedade, nos meios da sociedade, isso é muito comum. As pessoas se aprisionam em outras, né? E eu não tenho esse tipo de situação. Às vezes eu quero falar com alguém, eu quero falar das minhas dores, das minhas dificuldades mesmo, sabe? Do dia a dia, né? A gente precisa falar, mas não de coisa que possa, por exemplo, me prender a outra. É tipo um crime, um pecado, alguma coisa assim, uma coisa ilícita, né? E as pessoas, elas vivem isso, apesar de conhecer a verdade, elas continuam buscando, se envolvendo na mentira. A própria palavra de Deus fala que quando nós conhecemos a Cristo, Ele nos liberta. E nós não devemos nos meter em outro jugo, né? Em uma situação de escravidão de novo, que Jesus nos libertou da escravidão do pecado. Uma vez que Jesus me libertou, por que eu vou me meter de novo no pecado se eu já conheço? Eu já vim de lá. Foi um dom assim, que Deus me deu, de poder escutar as pessoas, até mesmo dar uma opinião se elas quiserem aceitar, tal. Eu sou uma pessoa de muita opinião. Às vezes eu preciso de, nossa, meu Deus, né? Mas Deus tem me dado uma graça assim tão grande, que quando eu ouço as pessoas, mesmo que seja algo assim tão terrível, né? E eu consigo ver o outro lado dessa pessoa. E muitas vezes, uma pessoa falou assim, olha, eu falo tanto de mim, muitas coisas minhas para você, e você nunca fala nada de você para mim, você pode contar, você pode falar para mim que eu também sei guardar segredo. E eu fiquei pensando assim, será que uma vez que Cristo me libertou dos meus pecados, eu vou me meter de novo nisso, né? Que segredo que eu tenho. Para ter uma ideia, o meu celular não tem senha. Qualquer pessoa pode pegar meu celular e ver o que tem. Então, você não vai encontrar inicidade. Não que eu seja perfeita, não sou, gente. A gente erra tanto, né? A gente é ser humano. Mas não nesse nível de ilicitude. E eu procuro viver uma vida com Deus cada dia, sem segredo. E quando eu tenho que falar alguma coisa, eu falo para o Senhor, porque eu sei que o ser humano é terrível. E eu sempre, como eu já disse aqui desde o começo, eu tenho dificuldade de lidar com crítica. E as pessoas gostam de criticar, as pessoas são diferentes. E é isso o assunto de hoje, foi uma conversa mesmo. Eu estava ali pensando sobre isso e eu resolvi fazer um vídeo contando isso também. E para você, qual é a sua dificuldade? Você tem facilidade de contar tudo para as pessoas, sair confiando em todo mundo? Ou você é aquela pessoa mais reservada também? E a própria Bíblia fala que nós temos que ser mais prudentes. Então, cuidado com quem você fala, com quem você abre o seu coração, tá? E porque o Senhor nos libertou uma vez libertos para sempre. Não vamos nos meter de novo na escravidão. Gente, esse foi o assunto de hoje. Eu não sei se você gostou. Se você gostou, compartilha. Me ajuda aí com os joinha. Compartilha esse vídeo, compartilha meus trabalhos. Muito obrigada por me assistir até agora. Muito obrigada mesmo. Que Deus abençoe sua vida. E um beijo no seu coração. Fica com Deus. Até o próximo vídeo.